Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do nosso amigo Djalma Lorenzini. Tenho certeza que a história dele está sendo muito interessante para você que está acompanhando. E agora nós vamos explorar um pouquinho mais sobre essa doença. Você assinante, que se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36. Continue tirando essas dúvidas, que aqui desse outro lado nós temos uma especialista para falar com você e tirar as suas dúvidas. E agora nós vamos continuar explorando esses seus 11 anos de abstinência. E eu vejo assim a sua dedicação, sua determinação e falar também ao telespectador que o senhor Djalma Lorenzini é que nos fornece esses arranjos semanalmente, uma vez que ele é arquiteto, se dedicou à área do paisagismo. Esses arranjos são muito bonitos que o senhor nos envia. Isso o senhor faz por gratidão, é certo? Por gratidão. A gratidão foi me ensinada, né? Foi me passada no começo da minha recuperação e foi uma coisa que eu acho que é muito importante, mesmo desde pequeno, sabe? Eu sinto que eu fui uma pessoa que eu tenho gratidão com as pessoas, com as coisas que possam, sabe, te ajudar, te motivar, sabe? E em relação à instituição, a gratidão é sem fim, né? É sem fim. Dentro do limite que a gente pode, que a gente está vivendo no dia a dia, a gente faz bastante coisa para as pessoas, né? Para tentar passar um pouquinho do que fizeram para a gente, né? Então, isso é essencial numa recuperação, eu acho que é a gratidão, né? E reconhecer tudo isso daí que está sendo feito. Inclusive, o senhor deu oportunidade para vários meninos das nossas comunidades terapêuticas para aprender um pouquinho de jardinagem. E nós temos meninos que vivem hoje de alguma coisa que o senhor, há 8, 10 anos atrás, passou a eles. O senhor está sabendo disso? Nós trabalhamos com bastante pessoa lá da instituição, né? Foi uma gratidão também enorme de poder estar junto com eles, né? Porque a gente, por passar o conhecimento que a gente teve, né? Era importante porque a gente estava junto com pessoas que estavam com o mesmo problema que a gente. Então, ali era uma forma de autoajuda, né? Então, a oportunidade estava aí. Quem agarrou, graças a Deus, está em bons caminhos, né? E a gente fica contente de saber que tem bastante gente aí que está nesse caminho, porque isso daí ajuda, né? Ajuda bastante a pessoa, numa recuperação, fazer alguma coisa. Não adianta a gente se recuperar e ficar inerte, né? A própria palavra diz tudo, né? Recuperar a ação. Então, essa ação a gente tem que botar em prática a nossa sobriedade. E uma das coisas que eu percebi, que o senhor, durante esses 11 anos, o senhor nunca se afastou da nossa casa. Praticamente toda semana o senhor está lá, vem tomar um café com a gente, vai nas nossas comunidades, faz visita, nos leva de vez em quando plantas. Isso realmente é o carinho que o senhor tem pela casa? Não tem dúvida, Cláudio. E a gente não faz mais por causa de tempo, às vezes. Mas na cabeça estava que se a gente pudesse se dividir em 2 ou 3, sabe? É importante, né? É importante, porque eu também cheguei aí, né? E eu tive umas pessoas, tive um grupo de pessoas que, como foi comentado no começo, se assustaram comigo, né? Mas depois que a gente vai se recuperando, começando a mostrar que a gente está no caminho certo, tudo, né? Isso daí acaba virando um prazer para a gente, né? Isso também, aí teve um momento que o senhor se dedicou, como o senhor se dedica até hoje, à Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, no núcleo de São Caetano. São Caetano. Há muitos anos o senhor está lá? Estou há 11 anos, a mesma... Desde quando nós fomos para lá? Isso. Nós saímos da mansão numa Kombi
que mal tinha um banco, né? A gente ia, as pessoas que estavam com mais problema, assim, que não podiam ir andando, iam naquela Kombi, que era um prazer, a gente não via a hora de chegar, né? Na quinta-feira. Na quinta-feira, isso. Então, a gente faz parte, né, do tratamento da instituição, isso daí. E depois a gente acabou pegando o gosto por lá, porque isso que é importante, sabe? A gente está bem numa comunidade, se puder procurar uma outra que dê um reforço, que seja uma igreja, uma associação antialcoólica, um NA, que, sabe, que paralelamente que possa te ajudar naquele problema que você está, né? Então, a gente continua e é importante isso daí mesmo. Nesses 11 anos que o senhor está limpo, no que o senhor atribui como uma das peças fundamentais para manter acesa essa chama, essa determinação, esse prazer por estar abstêmio, por estar limpo, caretão? Tem alguma coisa que tem mais peso ou o senhor soube assim, quantificar as coisas prazerosas e hoje o senhor vive intensamente? Como é que é esse prazer com as coisas que dá essa sustentação? Uma coisa eu não digo que tem uma coisa em especial, né? É um conjunto, né? É a minha vontade de não cair mais para esse mundo, não decepcionar minha família, certo? E outra coisa que eu falo sempre, eu não posso decepcionar você. É isso que é um ponto principal na minha recuperação. Porque, como eu falei, que eu vivo as 24 horas, minha recuperação, eu tento viver num ambiente o máximo possível das pessoas que têm o mesmo problema que eu. Não adianta eu estar limpo e ficar no meio de um jogo de futebol de várzea, no jardim e tal, onde só tem cerveja, tem isso, tem aquilo, e eu viver nesse ambiente. Então, essas coisas não tem uma... E a minha vontade, né, como eu comentei, de ficar sóbrio, e vontade de ficar levando essa vida que me mostrou, né, que eu estou vivendo, que está uma serenidade, uma paz dentro do possível, né, com os problemas que a gente tem, ser possível viver, né, dentro disso daí. Então, são fatores até fatores que a gente vai criando, né, Cláudio? A gente eu crio fatores que me façam ficar sóbrio, né? Eu tento não cometer um erro, sabe? E se eu cometo esse erro, eu fico com ele até eu tentar resolver esse erro. Então, são coisas que eu crio um mundo separado do real para mim continuar sóbrio, porque é o que eu faço, é o que eu quero, é a meta da minha vida. E a gente sabe como é difícil isso daí, não é fácil, né? Mas também não é impossível. A gente querendo, que é um outro fator, né? O querer, eu não quero mais viver naquele mundo, eu não quero passar pelo que eu passei, eu não quero mais fazer as pessoas sofrerem, sabe? Eu quero dar alegria agora. Chegou uma hora que eu preciso dar prazer, eu preciso ficar junto com meu filho, orientar ele num problema que ele tiver. Então, agora a gente tem que ser um pouco como eu falo para ele, né? O seu pai tem que ser um exemplo para você, mas não o pai que você tem agora, o pai que você teve, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Então, tudo isso daí faz a gente ficar sóbrio, né? Tudo isso é uma motivação para a gente estar podendo levar a vida e não decepcionar você, porque você me deu essa oportunidade, né, Cláudio? Você, a tua instituição, o teu grupo, as pessoas lá de dentro, os adictos, né, os meninos que me receberam, os meninos que estão até hoje com a gente, que respeitam a gente, que a gente respeita eles, sabe? Nas reuniões lá na Antônio Bento, né, no consultório da gente, eu ter contato com aquelas pessoas que estão há 12, 15, 11, 9 anos, sabe? Essas pessoas que eu me espelho nela para me fortificar cada vez mais, para mim ir embora e falar, ó, tem mais 4, 5 lá, tem mais 6 que estão igual a você, que estão mais que você.
Então, na espelho. associação, né, tem pessoas que estão com 32 anos de sobriedade, 28, 35. Então, a gente tem que estar do lado dessas pessoas, né, viver assim o dia a dia, quando possível, né, conversar com essas pessoas, que essa é a fonte de energia Sem da dúvida. gente. E nesses 11 anos, teve momentos difíceis, algum momento no qual você parou para pensar assim, caramba, nunca mais vou beber, será que é isso mesmo que eu quero? Teve momento o diabinho ficar tentando? Não, esse diabinho não me tenta, não. Nem tentou? Nem tenta, ele não tem mais. Ele tem... Não deu mais espaço para ele? Não dou mais espaço. Eu sei o dinossauro que tem dentro de mim, entendeu? Então, eu não quero mexer com ele. Eu não vou dar chance nem dele chegar pertinho, porque a gente, pelo dia a dia de experiência, de estar no grupo, a gente vê que tem pessoas que por algum motivo mesmo, mínimo, cometem o erro de voltar a ingerir ou usar droga, né? Então, isso também é uma forma de a gente aprender, de a gente saber que pode acontecer com a gente também. Porque é o só por hoje, né? Só por hoje eu sei que eu estou aqui, que eu estou bem, que eu estou falando bem, que eu estou legal. Mas se eu não me vigiar, se eu não me proteger, se eu não me cercar de pessoas boas, a coisa pode piorar. Porque está todo mundo sujeito a isso, né? Sim. Porque é uma doença que a gente vai levar para o resto da vida, né? Porque não adianta, como eu falo, ó, é 40 centímetros para recair, é só fazer assim, ó. Então, distância do braço. A gente tem que ficar cada vez mais sólido. E num balanço entre lucros e perdas, na sua dependência, houve muitas perdas em detrimento aos ganhos da sua sobriedade? Você faz, às vezes, assim, esse inventário, esse balanço, fala, olha aqui, no tempo que eu usava, olha o que eu perdi na minha vida, em termos materiais, morais, profissional, e hoje, abstêmio, como você disse, num momento bom, que você tem clientes que você resgatou. Então, hoje, na minha sobriedade, a recuperação me deu, pessoalmente, valores, não é? A profissão, o núcleo social, novamente afetivo, porque está com uma parceira, dando mais valor, mais gratidão. Então, esses princípios espirituais que moldura a personalidade do ser humano, como a honestidade, a boa vontade, a gratidão, o carinho, o altruísmo, que é o que você tem feito durante esse tempo, até quanto pesa nessa sua balança? É dividido, né, Cláudio? Na época da dependência, né, as percas foram enormes em termos de moral, de construção de alguma coisa sólida na vida, né, de uma família. Em termos financeiros de trabalho, talvez fosse uma época que eu poderia estar hoje super sossegado. No tempo hoje, sóbrio, está difícil de você construir alguma coisa pela mudança de tempo, pela concorrência, pelo monte de profissionais que já se formaram nesse campo. Então, fica um pouco difícil. A competição. É, a competição. Mas, moralmente, é um ganho que está atualmente que não tem dinheiro que pague, entendeu? Não tem ganhos materiais que possam cobrir como eu estou passando perante a sociedade, entendeu? Por a gente estar sendo aceito por pessoas, e reconhecido profissionalmente por pessoas que, como eu comentei, que estão me dando chances e souberam do meu passado, entendeu? Mas também não foram e jogaram as coisas na minha mão de banho dado, foram cevando. Foram dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma planta daqui, me faz aquele canteiro, me faz isso, até faz a casa, faz isso, faz aquilo. Você foi conquistando novamente a confiança. Então tem essa divisão, né, de percas e ganho, né? Moralmente tá numa fase, graças a Deus,
esplendorosa. Em relação à sua família, uma vez que de início eles estavam muito presentes em reuniões, em grupos, e aí a gente percebe que a família vai se acomodando, vendo o seu adicto, seu filho, não importa seu marido, vão se distanciando, com raras exceções. Não é? Você vê isso no dia a dia, que a tendência é a família se recuar. E a sua em relação ao apoio? Olha, Cláudio, a gente conversa todo dia quase, quando eu tenho oportunidade do que está acontecendo na associação, do que acontece na instituição, eu passo, a gente conversa, eles trocam ideia, rifas que se fazem, tudo, a gente compra, a gente está vivendo o dia a dia ainda, não sumiu assim. Talvez fisicamente possam não estar aparecendo tanto como o começo, porque as pessoas têm sua vida particular também, têm o seu trabalho, o seu estudo, os seus compromissos dentro de casa, né? Então, mas diretamente estão acompanhando tudo o que acontece. Quanto a isso, ó, e eu faço questão de comentar tudo, né? Do que está acontecendo aqui na Associação Antialcoólica. Então... Eles te cobram coisas ainda que aprenderam no passado ou esqueceram? Cobram. Tem momentos assim que, não digo agora, mas já teve épocas que a gente não estava ainda amadurecido numa mudança, né? E tinha cobrança. Você só parou de beber porque você continua a mesma coisa. Numas mancas que a gente dá, numas atitudes erradas, né? Que depois a gente tenta consertar. Porque, infelizmente, né? A gente fica umas marcas na gente mesmo. Uma das coisas que me deixa um pouquinho triste, sabe? Que a gente tenta consertar, tenta melhorar, é numas atitudes da gente, que a gente teve no passado, né? E alguma coisa ainda fica para o presente, infelizmente. A gente tenta fazer o de melhor, mas você luta contra uma realidade, sabe? A gente tem as ferramentas para lutar, mas quando você menos espera, você está cometendo uma insanidade, né? Mas nada grave assim. E essas insanidades, quem que te chama a atenção? Você tem padrinho até hoje? Ou você é aquele autodidático que não precisou de ter padrinho? Não, tenho bastante padrinho. Tem, a gente conversa. Embora, para mim, qualquer um é um padrinho para mim, sabe? Porque a gente conversa muito com o pessoal da instituição, sabe? O PIA, entendeu? Toda manhã a gente conversa, a gente troca ideia, a gente fala do dia a dia, fala dos problemas dele tomando um café bem cedinho, né? Então... Troca, assim, informações com os companheiros de grupo? De grupo. Quando Está semanalmente nas salas? Quando a gente passa à tarde para tomar um café lá, alguma coisa, tem alguém, a gente conversa um pouquinho, fala como é que está a recuperação, o que você está fazendo, está com algum problema. Então, lá dentro... continua sendo uma escola para a gente ainda de manutenção, né, da recuperação da gente. E vai ser sempre. E você falou em marcas, não é? Cicatrizes. Houveram muitas ou há ainda alguma que você olhando para ela, a coisa ainda te incomoda? Tem coisa que incomoda ainda. Ainda? Ainda. Com 11 anos? Com 11 anos. E para diluir tal sentimento, o que você pensa, o que você faz, ou como você trabalha dentro do programa Certas Cicatrizes? Algumas coisas a gente faz a reparação, né? Como eu fiz muita reparação, né? Porque a gente fez muita gente sofrer, é uma coisa que me machuca muito, sabe? Porque eu sabia que não é, o Djalma não é isso daí de fazer as pessoas sofrer, né? Mas, infelizmente, pelo estado que a gente ficava, de prepotência, de arrogância, né? De achar que a gente era o certo, que as coisas, que os amigos da gente eram certos, tudo. Então, a gente cometeu umas insanidades que, infelizmente, tem umas cicatrizes que são difíceis de fechar. E a gente, o que tenta fazer? Eu tento amenizar comigo mesmo, tento esperar uma oportunidade
para reparar ainda mais do que eu pude já reparar. E fazer que com isso a gente está consciente, eu estou consciente desses erros, né? Então a gente espera, porque a sobriedade te dá bastante chance de você fazer as coisas na vida. É importante. Pois não. E eu espero que apareça um momento que eu possa, que dê certo o que eu quero para fazer essa reparação. Dentro dessas cicatrizes, houve momentos que você procurou pessoas às quais você magoou, ofendeu ou lesou economicamente, e quando foram procuradas para você fazer a reparação, delas não ter aceito? Não. Nunca tive o não. De todas com as quais você conversou? Sempre falou que as pessoas entenderam o meu estado, o porquê eu fiz aquilo. Um exemplo pode ser uma pessoa que eu devia num posto de gasolina R$50. Passei 2 anos devendo. Fiquei sóbrio, foi a primeira coisa que eu fui lá, fui pagar. A pessoa pegou um borracheiro. Ele não quis aceitar, de jeito nenhum. Ele falou, não, Djalma, eu entendo, eu fico, não quero, não quero. Falei, não, eu faço questão, porque isso faz parte da minha programação. Eu preciso fazer isso. E essa primeira pessoa que eu paguei os R$50, simplesmente com o tempo ele me deu para fazer um jardim no Jardim Acapulco, no Guarujá. Estamos amigos diariamente, entendeu? Então valeu a pena pagar esses 50, rendeu muito. Não, a reparação vale a pena, vale a pena. Mesmo que você recebeu um não faz mal, é um direito da pessoa. Porque vai, dependendo do que você fez para a pessoa, foi uma coisa grave. Para você pode ter sido que não tenha sido, mas para a pessoa foi grave. Então a gente tem que aceitar o não. Agora, a maioria foi aceito, me abraçaram, falaram para não esquentar, que ela sabe o porquê que a gente fez aquilo, que não é índole da gente. Então... E essas cicatrizes que você diz que ainda você, de vez em quando, olha, te incomoda, são pertinentes ao alcoolismo? Você atribuiria ou não? Ah, foi atitudes insanas que a gente faz quando estava fora de si, né? Mas se te incomoda, até onde você fez realmente, de fato, a reparação? Ou não fez? Não, tem reparação que a gente faz, mas eu não me satisfaço com esse tipo de reparação que eu fiz. E o que a gente pode fazer quando a gente não está ainda satisfeito com a reparação e mesmo sendo perdoado? A gente tem que tentar fazer alguma coisa que você possa ir amenizar essa dor que você sente. Isso mesmo. Por exemplo? Ir conversando, ou ir pagando, aí depende do problema que a gente causou. Então você tem que ir fazendo as coisas devagar. Por exemplo, teve um rapaz que me procurou e ele disse assim, eu matei uma pessoa. Fui preso, fiquei 8 anos, mas eu não me perdoo. Ora, nós temos um programa, não é? Nós temos 8º e 9º passo. Então eu disse, bom, você tem uma oportunidade, em primeiro lugar você tem uma doença da qual você te deram um trabalho te deram uma arma na mão para ser vigia, e você já era portador da doença. Então não sei quem é mais insano, se é o teu patrão, você como precisava ganhar o dinheiro, e quando você cometeu, você estava alcoolizado, e você pagou, porque você ficou preso. Então como eu vou diluir um mal que eu fiz, mesmo não tendo essa índole, mas sobre o efeito do álcool, ter tirado uma vida? Quem pode devolver vidas para essa doença? É o médico? É o padre? É o pastor? Onde que mais se trata dependentes químicos e tem o maior grau, o maior índice de recuperação? Não são os pares? Então, a gente sabe que Saulo matou muitos cristãos em nome do seu Deus, mas com a mesma intensidade, garra e força, a personalidade dele é a mesma, só que ele muda a atitude
em detrimento a um novo Deus. Então, um dependente químico está sobre as garras do mal, ele não responde. Mas a partir do momento que nós temos o bem na nossa frente, por que então não trabalhar em cima desse bem? Hoje o senhor tem. Hoje o senhor tem uma irmandade que o senhor pode brincar de estar todo dia levando o seu exemplo, não é? Então o senhor vai, hoje o seu exemplo salva vidas. Mas como nós estamos chegando no final do nosso programa, uma palavra, um minutinho para o nosso telespectador, de otimismo, de garra. Pelo estado que eu cheguei na minha vida, né, durante esses 35 anos aprisionado, né, no álcool, nas drogas, há uma solução, sabe? A gente querer, a gente dar chance para a gente ser feliz, entendeu? Procurar pessoas como a gente tem nos nossos grupos aqui, ou em grupos paralelos, né? Que o importante mesmo é a gente estar no meio de pessoas que podem ajudar a gente. Não adianta a gente estar fora fora de um grupo que não possa dar uma ajuda para a gente, né? E tem jeito, por mais difícil que seja, por mais que a recuperação dê trabalho, entendeu? Começar a dar valor à família, sabe? Isso é importantíssimo. Se apegar, lutar, ir em reunião, ir em culto, fazer alguma coisa que possa te livrar disso daí. E ter vontade, força, não esmorecer. Quando der alguma vontade de fazer alguma coisa errada, procurar um amigo, um parceiro, uma igreja, alguém, ó, E tudo mais que o senhor já nos colocou. Já nos contou. Pois é, telespectador, eu tenho certeza que vocês também ficaram encantados com a entrevista do senhor Djalma Lorenzini. Aproveitando, agradeço a sua presença e dizer a vocês que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que também dá apoio a dependentes químicos e familiares, diariamente, na Rua Antônio Bento 104. Também tem apoio do canal Net Cidade, é o grupo de voluntariado, também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que nos fornece esse arranjo do Espaço Vivo e Paisagismo, e agradecer a todos vocês pela audiência, pela participação, e convidar todos os grupos de mútua ajuda do nosso país que queiram trazer um tema pertinente à compulsão, à dependência química. Manda o seu representante, ou ainda, através dos e-mails, manda uma sugestão daquilo que você gostaria de ouvir em nosso programa. Agradecemos a sua presença, um forte abraço e até o próximo programa. Passou rápido.